Depois de dias ouvindo rumores malucos, a princesa Anne finalmente quebrou seu silêncio. Ela confirmou algo que ninguém deveria saber. Estávamos ouvindo rumores de que o rei Charles havia tomado uma decisão chocante de remover Camila de seu papel como rainha e colocar sua irmã, a princesa Anne, em seu lugar. Não sabíamos se deveríamos acreditar nessa notícia chocante, mas agora a princesa Anne se pronunciou e esclareceu tudo. Então, o que exatamente ela revelou? E por que Charles tiraria Camila do trono? A formação de uma princesa. Antes de mais nada, vamos entender como a princesa Anne acabou se tornando uma das mais respeitadas personalidades da realeza e o grande motivo pelo qual Charles achou que ela seria uma ótima rainha da Inglaterra. A princesa Anne nasceu em 15 de agosto de 1950 na Clarence House. Desde o momento em que respirou pela primeira vez, a vida real era sua realidade, completa com grandes tradições e enormes expectativas. Sua mãe, a princesa Elizabeth, ainda não era rainha quando Anne nasceu. Mas acredite, todos sabiam que isso não demoraria a acontecer. Com certeza, em 1952, Elizabeth se tornou a rainha Elizabeth II. E sem mais nem menos, o futuro de Anne estava definido. Seu pai era o príncipe Philip, duque de Edimburgo, e sim, até mesmo o nascimento de Anne foi comemorado no verdadeiro estilo real. Houve uma grande salva de 21 tiros no Hyde Park. Desde o início, o mundo sabia que ela não era um bebê qualquer. A educação de Anne estava longe de ser comum, mas também não era igual à de seu irmão Charles. Charles estava sendo preparado para ser rei desde o primeiro dia. Seu futuro estava voltado para a liderança e o poder. E Anne? Bem, ela foi colocada em um papel de apoio, uma vida cheia de deveres, mas sempre um passo atrás dos holofotes. Ao contrário da maioria das crianças que podem correr e fazer suas próprias escolhas, a infância de Anne foi planejada para ela. Ela tinha uma governanta, Catherine Peebles, que era bastante simpática, mas convenhamos, ela não substituía a mãe ocupada. A rainha tinha uma agenda cheia, deixando Anne e seus irmãos para serem criados principalmente por funcionários. À medida que Anne crescia, ela aceitava sua posição secundária na família real. Charles era a estrela, o herdeiro, aquele que se esperava que deslumbrasse. Anne foi treinada para ser uma presença sólida, um apoio confiável em um mundo em que Charles sempre seria o ator principal. Ela não foi preparada para ser rainha, e sabia disso desde o início. Ainda assim, ela sentia orgulho de ser confiável e dedicada, sem todo o brilho e o glamour de ser a herdeira. E como Ana reagiu com o passar dos anos e com a chegada dos filhos de Charles, empurrando-a ainda mais para baixo na linha de sucessão. Ela ficou amargurada? Não. Muito pelo contrário, na verdade. Isso parecia lhe dar liberdade. Sem a pressão de estar mais perto do trono, Anne tinha espaço para moldar seu próprio destino e ser útil em seus próprios termos. Ela não ansiava pelos holofotes, nem pelas responsabilidades que vinham com eles. Na verdade, ela se sentia aliviada. No entanto, o que a diferenciava do resto do grupo real era seu amor por cavalos. Os cavalos se tornaram a fuga de Anne, sua paixão e sua maneira de se afastar dos deveres reais. Enquanto crescia, ela ficava praticamente grudada nos estábulos, e isso valeu a pena. Ela não era apenas boa, era excepcional. Com apenas 21 anos de idade, Anne venceu o Campeonato Europeu de Hipismo, o que foi um grande acontecimento no mundo equestre. Ela chegou a receber o título de Personalidade Esportiva do ano da BBC em 1971, algo que não se vê um membro da realeza ganhar todos os dias. O amor de Anne pelos cavalos tornou-se uma carreira séria. Ela representou a Grã-Bretanha em competições internacionais durante anos, e não podemos esquecer seu momento nas Olimpíadas de Montreal em 1976, quando competiu com a equipe britânica de hipismo e, mesmo depois de sofrer uma concussão durante um evento, voltou ao cavalo e terminou o percurso. Sim, ela não se lembrava de ter completado os saltos finais devido à lesão, mas não desistiu. Esse tipo de tenacidade fez com que as pessoas se sentassem e prestassem atenção. Seu compromisso com os esportes equestres não terminou quando ela pendurou as botas de montaria. Em 1986, ela assumiu o cargo de presidente da Federation Equestria Internacional, onde ajudou a moldar o futuro do esporte e usou sua influência para garantir que os esportes equestres permanecessem sob os olhos do público. Ao mesmo tempo em que inspirava jovens atletas e defendia as causas com as quais se importava.
Mas não podemos nos esquecer de seu trabalho de caridade, que sempre foi uma grande parte de sua vida. Desde 1971, ela é patrona da Writing for the Disabled Association, uma organização que oferece oportunidades de escrita para pessoas com deficiências. Essa é uma função que ela leva a sério e se manteve envolvida apesar de ter uma agenda real que poderia fazer sua cabeça girar. A princesa Anne sempre foi a realeza que não faz alarde. Ela faz o trabalho e não exige aplausos. Sua reputação como um dos membros mais esforçados da família real não é à toa. Quer esteja apoiando instituições de caridade, participando de eventos ou trabalhando nos bastidores, ela traz um nível de dedicação que é genuinamente impressionante. Mas o que ela faz pela monarquia? Quais são suas responsabilidades reais? As responsabilidades da princesa Anne. A princesa Anne tem se dedicado a todas as responsabilidades desde que completou 18 anos. E, quando dizemos todas, queremos dizer que ela tem levado seu papel a sério há décadas. Seu primeiro compromisso público foi logo após terminar a escola, em 1969, abrindo um centro educacional em Shropshire. Desde então, não parou mais. Ela se tornou uma realeza que não para. Vai a qualquer lugar, faz qualquer coisa, aparecendo onde quer que o dever a chame, seja no Reino Unido ou em algum canto distante do mundo. Anne não fica apenas sentada no Palácio de Buckingham tomando chá. Não. Ela já esteve em mais países do que a maioria de nós pode citar. Noruega, Jamaica, Austrália, Rússia. A lista é interminável. Seu primeiro grande momento no exterior foi uma visita de estado à Áustria, acompanhada de seus pais, e depois ela realmente decolou, fazendo uma turnê completa pela Austrália em 1970. Essas viagens também não eram para tirar fotos bonitinhas de férias. Anne estava lá representando o Reino Unido e garantindo que as relações entre as nações permanecessem fortes. Um dos maiores destaques foi em 1990, quando Anne se tornou a primeira realeza britânica a visitar a União Soviética. Ela foi convidada por ninguém menos que o presidente Mikhail Gorbachev. E essa não foi apenas uma visita amigável, foi uma visita diplomática séria durante um período bastante tenso da história. Anos depois, em 2016, ela voltou à Rússia para comemorar o 70º aniversário da Operação Dervish, provando que não se esquece de momentos ou pessoas importantes. Mas as visitas internacionais não são tudo pelo que ela é conhecida. Anne também tem um grande coração quando se trata de trabalho de caridade. Vamos falar sobre a Save the Children, uma de suas maiores causas. Anne se envolveu com essa causa em 1970 e a mantém desde então, primeiro como presidente e depois como patrona. Mas não pense que ela está apenas aparecendo em jantares chiques. Anne viajou para Bangladesh, África do Sul, Moçambique, entre outros lugares, para ver em primeira mão como a instituição beneficente está fazendo a diferença. As pessoas também notaram. De fato, em 1990, Kenneth Kaunda, o presidente da Zâmbia, indicou-a para o Prêmio Nobel da Paz. E ela mereceu o prêmio. Não por ser da realeza, mas por estar genuinamente comprometida em ajudar as crianças do mundo todo. Se você acha que uma instituição de caridade é suficiente para mantê-la ocupada, pense novamente. Anne apoia mais de 200 instituições de caridade e organizações. Sim, você ouviu direito. A assistência médica é uma área pela qual ela é apaixonada. Ela é a comandante em chefe da St. John Ambulance, garantindo que o atendimento médico de emergência seja de primeira linha. Além disso, ela está envolvida com o Royal College of Midwives, o Royal College of Emergency Medicine e a Magpus Air Ambulance. Basicamente, se o assunto envolve salvar vidas, Anne está dentro. No entanto, Anne não se limita aos cuidados com a saúde. Ela também se preocupa com a educação. Desde 1981, ela é a chanceler da Universidade de Londres, substituindo sua avó, a Rainha Mãe. Depois, em 2011, ela se tornou chanceler da Universidade de Edimburgo, função que herdou de seu pai, o Príncipe Philip. Aqui, Anne promove ativamente o ensino superior e participa de eventos acadêmicos. Ela está sempre apoiando novas oportunidades de aprendizado e garantindo que a educação continue sendo uma prioridade máxima. Agora, se você acha que ela está descansando sobre os louros com apenas alguns títulos, pense novamente. Em 2007, Anne se tornou a Grã-Mestre da Royal Victorian Order, assumindo um cargo que sua avó ocupou no passado, e ela assumiu cargos que seu pai costumava ocupar, como presidente da Royal Society of Arts e mestre da corporação da Trinity House.
Está bem claro que ela está pronta para liderar, sempre que necessário, e manter vivas as tradições britânicas. E, no entanto, mesmo com todas essas responsabilidades, Anne consegue ser a realeza mais trabalhadora. Em 2017, ela superou todos os membros da família, até mesmo a rainha Elizabeth, ao cumprir o maior número de compromissos. Quando as pessoas dizem que ela é a realeza mais trabalhadora, não estão exagerando. Ela aparece em todos os lugares, o tempo todo, sem reclamações, sem alarde. A dedicação de Anne ficou em evidência em 2022, quando a rainha Elizabeth II faleceu. Em uma ação histórica, Anne se tornou a primeira mulher a participar da Vigília dos Príncipes. Ela ficou de guarda ao lado do caixão de sua mãe, na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, e depois no Westminster Hall. Foi um momento poderoso e demonstrou seu profundo senso de dever para com sua família e a coroa. Seu trabalho de caridade é o mais diversificado possível. Anne está envolvida com a Mercy Ships, que administra navios hospitais que prestam assistência médica a países em desenvolvimento, e também é patrona das mulheres nas áreas de ciência e engenharia. Aqui, ela incentiva as mulheres a entrarem em campos em que são subrepresentadas, como ciência e construção. Anne não está apenas fazendo promessas vazias, ela está ativamente pressionando por mudanças reais e abrindo portas para as mulheres sempre que pode. A reputação de Anne é algo a ser admirado. Ela não se vangloria, não almeja os holofotes e se mantém pé no chão. Mesmo agora, aos 70 anos, ela não está diminuindo o ritmo. Em 2023, ela assumiu outra função. Ela se tornou presidente da Commonwealth War Graves Commission, substituindo o Duque de Kent. A função consiste em preservar a memória daqueles que morreram em conflitos, o que se alinha perfeitamente com sua dedicação em honrar o serviço militar. Desde a adolescência, quando entrou para a vida pública, até seu contínuo trabalho de caridade, Anne provou repetidamente que é uma pessoa autêntica, sem atalhos, sem lamentações, apenas com puro compromisso com seu dever e, com tudo isso, ela conseguiu conquistar o respeito tanto da família real quanto do público. Essa também é a razão pela qual ela compartilha um vínculo profundo com seu irmão. Relacionamento de Charles e Anne. A princesa Anne e o rei Charles têm um vínculo que perdurou durante todo o drama e dever da vida real. Mesmo com o peso da coroa pairando sobre o incansável trabalho de caridade de Charles e Anne, a conexão entre eles sempre foi forte. E faz sentido quando você olha para os primeiros anos de vida deles, fica claro o motivo. Com apenas 21 meses de idade entre eles, eram praticamente colados quando crianças. Quando seus pais são a futura rainha e o príncipe Philip, você se acostuma a vê-los fora de casa, cumprindo deveres reais oficiais. Assim, Charles e Anne tinham um ao outro. Ao crescerem no Palácio de Buckingham, eles eram mais do que apenas irmãos. Eles eram os confidentes mais próximos um do outro. Eles encontravam maneiras de aproveitar a infância enquanto o mundo observava, mas seus caminhos sempre seriam diferentes. Charles foi criado com a pressão de um dia se tornar rei, enquanto Ana conquistou seu próprio papel. No entanto, apesar das diferenças, não há como negar que suas experiências compartilhadas formaram um vínculo inquebrável. Uma coisa que sempre os uniu foi o amor pelos cavalos. Graças à sua mãe, a rainha Elizabeth II, Charles e Anne eram amantes de cavalos desde muito jovens. Eles passavam horas cavalgando juntos e os cavalos se tornaram uma paixão compartilhada que permaneceu mesmo quando eles cresceram. Eles ainda são vistos desfrutando de eventos equestres, seja em partidas de polo ou apoiando instituições de caridade para cavalos. Essa é uma das poucas maneiras pelas quais eles escapam do caos, dos deveres reais e encontram alegria. E ainda há a jardinagem, que também desempenhou um papel importante em seus laços. Quando crianças, eles trabalhavam em uma pequena horta no Palácio de Buckingham. Charles levou esse hobby a novos patamares. Ele transformou os jardins da Highgrove House em uma obra-prima e até mesmo projetou um jardim para o Chelsea Flower Show. Anne é menos pública em relação a isso, mas ainda adora estar ao ar livre, e esse é um daqueles prazeres simples que os mantém próximos. A proximidade entre eles ficou realmente evidente após a morte da rainha Elizabeth II. Anne esteve ao lado de Charles, uma presença constante, enquanto ele se adaptava ao seu novo papel como rei. Quando Charles foi oficialmente coroado, Ana assumiu a posição histórica de bengala de ouro em espera. Ela andou a cavalo atrás dele,
o que era um símbolo de sua lealdade e apoio. Assim, Ana mostrou ao mundo que apoiava o irmão, independentemente do que acontecesse. No entanto, o relacionamento de Charles e Anne não é de todo sério. Eles foram vistos rindo e brincando em eventos públicos, como o Jubileu de Platina da Rainha. Mesmo nos ambientes mais formais, eles encontram maneiras de se divertir juntos. Mas então os tempos ficaram difíceis, e a força de seu vínculo foi posta à prova. No início de 2024, o Honorário Palácio de Buckingham anunciou o diagnóstico de câncer de Charles. Foi um choque, descoberto durante um procedimento de rotina para problemas na próstata. Embora o tipo de câncer não tenha sido divulgado, foi grave o suficiente para que Charles tivesse que reduzir seus deveres reais. Ele enfrentou o problema com calma e elegância, mas a situação exigiu que alguém se posicionasse, e esse alguém foi a princesa Anne. Anne, conhecida por ser uma das pessoas mais trabalhadoras da realeza, assumiu responsabilidades extras sem pestanejar. Ela viajou por todo o país, participou de eventos estaduais e esteve presente em reuniões internacionais. No entanto, havia tensão nos bastidores. Segundo consta, a rainha Camila e Anne tinham opiniões diferentes sobre como lidar com a ausência de Charles. Camila acreditava que Charles deveria fazer algumas aparições públicas para tranquilizar a nação, mesmo que ele não estivesse saudável. Anne, no entanto, foi firme. Ela acreditava que Charles precisava se concentrar na recuperação e que a monarquia poderia sobreviver sem que ele estivesse no centro das atenções. Essa diferença de opinião gerou alguns atritos. Ana estava frustrada e irritada com Camila. Para ela, a saúde vinha antes das aparências. Se a solução era assumir o trabalho extra, ela estava pronta para isso. Enquanto isso, Camila se preocupava com a ótica de um rei que desaparecia da vida pública. Anne discordou e seguiu em frente a toda velocidade, determinada a carregar a carga pelo tempo que fosse necessário. Apesar das discordâncias, Anne continuou a aparecer e a fazer o trabalho. Ela não estava em busca de elogios, estava fazendo o que achava certo. À medida que a saúde de Charles melhorava lentamente, ele começou a voltar a assumir suas funções. E agora ele decidiu tomar uma das maiores decisões para a monarquia. Anne se manifesta. Recentemente ouvimos rumores de que o rei Charles poderia estar pensando em substituir a rainha Camila pela princesa Anne. Sim, você ouviu direito. Fala-se que o apoio inabalável de Ana durante a recente crise de saúde de Carlos deixou uma impressão tão grande que ele está repensando o futuro da monarquia. Então, por que toda essa fofoca? Tudo começou quando pessoas de dentro da monarquia afirmaram que Anne havia insinuado uma certa tensão entre ela e Camila. De acordo com os relatos, Anne sentiu que era hora de revelar a verdade, dando a entender que Camila não havia se destacado quando Charles mais precisava de apoio. Isso alimentou a especulação de que Charles havia sido profundamente afetado pela lealdade e força de sua irmã. Isso o fez reconsiderar a melhor pessoa para ficar ao seu lado enquanto a monarquia enfrenta seu próximo capítulo. Também ouvimos um boato de que Charles ficou comovido com a dedicação de Anne ao longo dos anos e teve um momento de emoção em que reconheceu seus sacrifícios e sua incrível ética de trabalho. Testemunhas chegaram a dizer que ele tinha lágrimas nos olhos ao falar sobre o quanto a valorizava. Por outro lado, há rumores de que Camila foi pega de surpresa ao ver o rei dessa forma e ficou visivelmente abalada com a mudança de atenção. Mas vamos deixar claro que esses ainda são apenas rumores. Não há nenhuma palavra oficial do rei sobre nenhuma mudança importante. Até que o próprio Charles confirme alguma coisa, a especulação continua sendo exatamente isso: especulação. No entanto, com tanta conversa e tensão, todos os olhos estão voltados para a família real para ver o que acontecerá em seguida. Então, o que você acha? O rei Charles substituirá a rainha Camila por sua irmã? Diga-nos sua opinião nos comentários abaixo. E antes de ir, certifique-se de clicar no botão de inscrição para receber mais atualizações sobre a realeza e as últimas fofocas. Obrigado por assistir.